79. Por ainda termos a oportunidade de estarmos aqui para te adorar. Vem estar conosco enviando o teu Santo Espírito para que a sua mensagem possa chegar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Para iniciar esse culto, vamos louvar o Senhor, o número 12. Senhor.
Senhor Deus nosso Pai, agradecemos por estar na Tua presença nesse instante. Agradecemos também pelo santo dia que destes para nós adorarmos a Ti. Pedimos que esteja conosco durante toda a programação desse dia e que nós saiamos daqui melhor do que entramos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deixai vir aqui os pequeninos. Vinde Jesus, vinde Jesus. Deixai vir aqui os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, os pequenos é o reino dos céus. Deixai vir aqui os pequeninos. Bom dia. Eu não escutei direito. Bom dia. Bom dia! Assim tá melhor. Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já comeram pão, uma bolacha, um bolo que esfarinhou no chão? A mamãe ficou muito brava? Na Bíblia existe uma história sobre migalhas. Então vamos ficar bem quietinhos para escutar. Tinha uma mulher, eu vou colocar esse pano na minha cabeça, para que no tempo de Jesus as mulheres usavam esses negócios na cabeça. Ela tinha um grande problema em sua vida. O problema dela era sua filha. Vem você aqui. Ela tinha uma doença, mas não essas doenças que a gente pode ver. Era uma doença espiritual. E ela ficava o dia inteiro deitada na cama. E a única pessoa que podia curar era Jesus. E a mamãe dela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E quando ela viu aquela multidão, ela pegou e falou, ali deve estar Jesus. Ela foi lá correndo, tentar alcançar Jesus. Chegando lá, ela falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E daí os discípulos de Jesus falaram, mulher, vai embora, Jesus tem muitos outros para atender. E a mulher persistente que queria a cura da filha, continuou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Daí, Jesus escutou e virou para trás e falou, mulher, como eu posso pegar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos? A mulher falou assim, Jesus, até os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa dos seus donos. Jesus falou, que maravilha, mulher, a tua fé te salvou. Naquele momento que Jesus falou isso, um milagre aconteceu. Sua filha estava curada. Crianças, vocês acreditam que Jesus tem um poder imenso? Assim como uma migalhinha fez um grande milagre, Jesus também pode atender os nossos pedidos. É só pedir com muita fé que nem aquela mulher. Agora vamos fechar os nossos olhos e orar para a gente ter a mesma fé do que aquela mulher. Querido Jesus, nos ajude a ter a mesma fé do que aquela mulher e sempre ser fiel a você. Em nome de Jesus, amém. Volta para os seus lugares em silêncio. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo.
Salmo 147, 1. Nós queremos convidar agora o Emerson para louvar o nosso Deus. Príncipes ou reis desse mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um Deus de paz e amor, que o mundo em suas mãos Ele tomou. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições eu nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis, que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Meu amigo, aqui eu sei. Amém. Provai e vede. História de hoje. Planos de adoração. Guayaquil é a cidade mais populosa do Equador e também o principal porto do país.
É lá que vive Jimmy Orellana. Nasci num lugar muito humilde, um lugar fora da cidade. Eu era uma criança pequena que gostava de correr debaixo de chuva, de shorts surrados, sem sapato, sem camisa. A vida de Jimmy nunca foi fácil, mas aos 19 anos ele conheceu a verdade sobre Jesus. A partir daí, ele descobriu novos valores de vida e uma nova maneira de resolver problemas. Quando se cresce em lugares assim, é difícil não aprender a depender de si. Você sabe que deve se defender, deve trabalhar, deve ganhar dinheiro e tem que ser... Só depende de si ou de qualquer outro homem. Mas quando conhece o Senhor, tudo isso muda. Você começa a depender de Deus e não de si mesmo. Jimmy, que agora saíra das ruas, foi batizado e passou a conviver com outros tipos de desafios. O gerente de produção me pediu que eu organizasse o pessoal e tudo que tinha que fazer para trabalhar no sábado, uma produção que era necessária. E orei muito, estudei, revisei, peguei algumas bíblias e no dia em que falei com ele, era uma quinta-feira, eu expliquei que não podia trabalhar no sábado. Então começamos a revisar a Bíblia no que dizia respeito ao sábado. Isso foi motivante para mim. E dali em diante, ele me cedeu o dia de sábado e eu nunca mais trabalhei aos sábados. Mesmo frequentando a igreja adventista juntamente com sua família, Jimmy ainda tinha dificuldades para devolver o dízimo. Era difícil dar dinheiro e depositá-lo no pratinho de dinheiro. Eu não veria mais e não saber onde eu estava usando. E o Senhor logo me falou e me mostrou o plano de pregação do Evangelho. E eu comecei a devolver o dízimo. Eu fiz um pacto com o Senhor e disse: Senhor, eu quero chegar aos 10%. Eu via que os irmãos davam e eu também queria dar. Mas era um pouco difícil, então eu fui dando 1%. E nos meses seguintes eu fui aumentando a minha oferta. E no final de 5 anos eu tinha conseguido passar aos 10%. O Senhor em 5 anos havia multiplicado meu ganho em 10 vezes. E eu, nestes mesmos 5 anos, havia conseguido ofertar os 10% ao Senhor. Jimmy decidiu colocar Deus à prova e passou a ser fiel nos dízimos e ofertas. Ele convida você a passar pela mesma experiência. Não deixem de ofertar ao Senhor, pois há um plano para ofertar ao Senhor. É um plano de gratidão, não atentando para os dólares, para o dinheiro, não, vendo a comunhão com o Senhor. Porque o plano dos dízimos e das ofertas não é questão de números, de dinheiro, é questão de relação, de comunhão com Deus. Faça planos de adorar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Você verá a diferença que essa atitude irá fazer em sua vida. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Grande Deus, nosso Pai, nós cantamos, oramos e queremos ainda continuar te louvando. Te louvamos por tão belo sábado, por estarmos aqui na sua presença. Nós queremos, Senhor, cada dia que o Senhor transforme nossas vidas e que nós possamos cada dia te louvá-lo mais e mais e agradecer-te, Senhor, por tudo que nós fazemos. Pai de amor, nós deixamos aqui as nossas ofertas e os nossos dízimos. Senhor, que sejam todos eles para a sua honra e para a sua glória. Abençoa, Senhor, cada um dos teus ofertantes, dos teus dizimistas, que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações e que nós possamos cada dia nos entregarmos mais a Ti. Obrigada por todos os teus filhos que aqui estão, que nós possamos continuar te louvando. Fica conosco, dá-nos um sábado feliz na Tua companhia. Por Jesus suplicamos. Amém. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Estão bem? Sim? Amém? Amém? Então, né? Não, mexer com o povo aqui. É bom estarmos juntos e ainda antes um pouquinho da irmã Noeli. Bem-vinda, viu, irmã? Já vocês vão conhecer um pouco mais a irmã Noeli. Eu gostaria de agradecer à igreja pelo programa que fizemos sábado passado. Foi um movimento grande aqui no bairro, especialmente no bairro onde vai ser fundada a nova igreja, Jardim Alvorada 2. E foi um movimento tão grande que a gente agora precisa de muito apoio da igreja. Né, Gustavo? Precisamos de muito apoio da igreja, porque as visitas nas casas, elas surtiram um efeito muito grande. Muitas pessoas solicitaram estudo da Bíblia. E nós queremos agradecer então todos os professores da Escola Sabatina que movimentaram as suas classes e que saíram com as suas classes do campo missionário. E gostaríamos já de deixar um convite para a igreja a respeito da Escola de Profetas. Eu estou com um cartãozinho pequenininho aqui, mas logo vai estar recebendo aí todos os sábados, a partir do dia 13, às 3h30 da tarde, nós vamos das 3h30 às 4h, meia hora, nós vamos ter o estudo de uma lição bíblica e a forma de como dar o estudo bíblico, e em seguida, então, das 4 às 5h, a igreja e os irmãos que têm vontade de ministrar a palavra de Deus para alguém, estarão, então, indo ao campo missionário. Então, das 3h30 às 4h, treinamento, das 4 às 5h, campo missionário. Então isso a partir do sábado, dia 13 de outubro. Venha participar. Isso é um convite para toda a igreja, desde as crianças, todo mundo que quiser participar da Escola de Profetas. Cremos que vai ser uma bênção aqui para a nossa igreja. Um recadinho mais, Gustavo, ainda antes de passar a palavra. Nós estamos, irmãos, em plena campanha da recolta. E você então já sabe aí que nós trabalhamos via as classes também de Escola Sabatina. Convidamos professores aí para movimentar aí a igreja neste tema importante que tem sido muito útil, né Gustavo? Estou falando com o Gustavo aqui porque é o que está aqui hoje comigo, para as boas ações que a igreja tem realizado na comunidade. Agradecemos. Mais uma vez também um bom dia a toda a igreja. Como você pode perceber, hoje o programa é muito especial. Está sendo realizado desde agora no primeiro culto até os programas da tarde pela equipe da maior idade de nossa igreja. Uma equipe que começou há pouco tempo, mas que já vem se empenhando no trabalho, seja missionário, seja aqui em nossa igreja. E hoje, já em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que será no próximo dia 1º de outubro, eles estão então realizando a programação desse sábado. E convidam aos irmãos para estarem aqui também na parte da tarde. Começando às 3h, para quem gostar de música, estar participando do coral da melhor idade. Às 3h nós teremos um ensaio aqui em nossa igreja para este coral especial, que estará se apresentando hoje à tarde, também no programa da Liga MV. Os mais antigos vão lembrar deste programa,
para os mais novos é o culto jovem, né, Luizinho? Mas antigamente era Liga MV. Então o coral vai ensaiar às 3 horas e se apresentar às 15 para 5, que é quando começa a Liga MV. E dentro da Liga MV nós teremos muitos brindes e também a apresentação de um outro coral, o coral de sinos do IAP, que também estará presente aqui em nossa igreja na parte da tarde. Então não fique em casa, venha participar também deste programa especial a partir das 15 para 5 da tarde. Nós teremos na sequência programações também belíssimas em nossa igreja. No próximo sábado teremos conosco o Quarteto Logos. No próximo domingo, dia 7, teremos conosco a cantora Mônica, vindo direto da Alemanha para se apresentar aqui em Maringá. Como nós temos costume em nossa igreja, todos os sábados recebemos muitas visitas. E nós agradecemos a presença dos nossos amigos e visitantes. E de maneira especial agradecemos a presença da irmã Noeli. Pode vir aqui, irmã Noeli. A irmã Noeli hoje estará trazendo a palavra até nós. Ela é enfermeira, né, irmã Noeli? Especialista em envelhecimento. E hoje está no nosso colégio, no IAP, onde é diretora acadêmica. Seja muito bem-vinda, irmã Noeli, que Deus possa usar você neste momento. Bom sábado, irmãos. É um prazer estar aqui novamente. Pode colocar a projeção. Eu estive aqui quando eu cheguei no IAP, não sei quantos se lembram. Eu vim também falar sobre idoso. E fico muito contente da igreja hoje estar se mobilizando para que esse departamento exista. Isso é uma necessidade da nossa igreja. A gente vai ver hoje que a questão do envelhecimento é algo que nós temos que olhar para ele e nos adaptarmos, enquanto sociedade, enquanto igreja também. Vamos orar para começar? Querido Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito esteja em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que nós discutimos junto com o irmão Rosnei foi melhor idade, melhor entrega. Terceira idade, melhor idade, idade de ouro, são várias denominações que a sociedade coloca. Alguns sociólogos discutem que nós precisamos colocar nomes, até porque nós temos dificuldade de trabalharmos com a questão da velhice. A velhice é a melhor idade? É? Eu acho que não. A gente vai ver que, na verdade, o segundo que é importante. Melhor idade é a idade na qual eu estou vivendo. Vitor Hugo fala que cada idade tem seu prazer e a sua dor. E a gente precisa, então, pensar o quanto a gente está buscando essa idade e não necessariamente essa questão, a velhice é a melhor idade. Ela pode não ser a melhor idade. Ela pode ser a pior idade. Se eu não me preparei para ela, se eu estou doente, se eu não tenho condições sociais e econômicas. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, esse salmo, ele é muito interessante, porque ele traz o que na verdade seria a melhor idade. Então, Salmos 92, 14 e 15. O que a gente encontra lá? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de serva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Aqui a gente tem o salmista falando o que realmente é o quê? Melhor idade. Eu chegar lá na velhice ainda dando frutos. E o que é importante? Ainda anunciando o Senhor. A gente vai ver como que isso é importante, porque na idade avançada, a senhora White fala que muitos podem perder a salvação, porque não vão estar no final da vida anunciando a Jesus. Bom, o Brasil foi conhecido como um país de jovens. Hoje o Brasil não é mais um país de jovens. Renato Veras é um estudioso importante de envelhecimento aqui no Brasil. Ele diz que o Brasil é um país de jovens de cabelos brancos. A nossa população, ela mudou muito. Essa é a pirâmide, né?
essa pirâmide, ela tem mostrado o quê? Ó, antes era pirâmide, certo? Aqui está número de jovens e ali número de idosos. Nossa pirâmide no ano 2000. 2020, essa previsão. 2050 não é mais pirâmide. O que isso quer dizer? Está aumentando a proporção de idosos na nossa população. Hoje nós já estamos perto do crescimento negativo. Nasce pouco. Hoje as pessoas estão tendo um filho, né? Estão tendo filho. E as pessoas estão vivendo mais. O Brasil hoje já tem 30 mil centenários. E isso vai aumentar cada vez mais. Então, essa mudança na pirâmide da sociedade, ela traz algumas consequências. Consequências sociais, consequências na saúde, desde a questão básica que hoje a gente tem que ter mais lugar no ônibus para o idoso. A gente tem que ter equipamentos de saúde, equipamentos sociais. A igreja hoje tem que ter um departamento para o idoso. Agora, a grande preocupação é o que é ser idoso. E como que o idoso vai chegar na sua velhice? Então, a gente tem o quê? O conceito oficial de idoso é o quê? 60 ou mais anos para países pobres. 65 para países ricos, países mais desenvolvidos. Então, se eu estou num país pobre, eu sou idoso a partir de 60 anos. Se eu estou num país rico, a partir de 65 anos. E agora, a gente tem uma outra definição de idosos muito idosos. A gente não fala mais apenas da terceira idade, mas hoje nós temos a quarta idade, que são idosos acima de 80 anos. E essa é a faixa etária da população que tem mais crescido, a proporção de idosos muito idosos. Bom, o que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra a grande preocupação da sociedade. No século passado, nós ganhamos 30 anos a mais na nossa vida. Mas o que a gente vai fazer com eles? Como que a gente vai chegar lá na frente para ser uma melhor idade? É interessante envelhecer dependente, caduco. Hoje à tarde a gente vai discutir sobre a memória. Sem condição adequada de vida. Isso é muito caro para a sociedade. Além de ser caro para a sociedade, não tem qualidade de vida para as pessoas. Então, o que a gente tem nesse gráfico aqui? Eu tenho a infância, o crescimento. Então, o nosso organismo, a gente tem essa subida. Vocês sabem com quantos anos a gente começa a envelhecer? Quando essa curva começa a descer. Falem. Com quantos anos começamos a envelhecer, declinar nosso organismo? Oi? Quando nasce? Tá. Quando nasce, a gente já começa a envelhecer. Mas aqui, olha, a gente tem o quê? Crescimento e desenvolvimento. Aqui a gente não tem perda funcional que a gente fala. Nosso corpo está em desenvolvimento. Chega uma idade que ele estabiliza. E aí depois ele começa o quê? A declinar. Com quantos anos a gente declina? Que a gente começa a ter mudanças no nosso organismo para o envelhecimento. 30 anos. Então a gente passa mais tempo envelhecendo do que se desenvolvendo. Qual que é o grande desafio? Que essa descida, ela seja mais o quê? Lenta. Por quê? Eu preciso manter o meu maior nível funcional, eu preciso manter o quê? Independência e prevenir a incapacidade. Ou seja, hoje esse sermão é para eles pequenininhos, é para o seu bebê, porque desde agora ele tem que pensar que ele vai envelhecer. Antes a gente morria, agora a gente envelhece. Como que eu vou envelhecer para que essa descida aqui não seja tão ruim? Que eu possa manter o quê? Independente e capaz de fazer as coisas. Bom, nós envelhecemos igual? Olha, nós temos uma senhorinha aqui e temos esse senhor. Acho que vários de vocês já viram essa foto.
Bom, idade dela. Idade dele. Todos, a partir de 30 anos, vamos declinar. Mas como vamos declinar? Isso faz diferença. Então, o que limita o envelhecimento? Quem é que limita o idoso? Eu tenho um processo natural ou o quê? As doenças crônicas. Eu posso ter um envelhecimento natural sem doença, com perdas fisiológicas, mas que não vão comprometer o meu dia a dia, mas eu posso ter um envelhecimento com doenças. Bom, que tipo de envelhecimento que vocês querem ter? Eu posso ter um envelhecimento comprometido, com doença. Posso ter um envelhecimento que eu nem me preocupo com ele, que for, deixa a vida me levar, né? E posso ter um envelhecimento planejado. Esse envelhecimento planejado vai me dar um envelhecimento bem sucedido. Então a gente pode ser idosos, joviais. Essas são as fotografias que todo mundo viu lá das reportagens de Loma Linda, né? Os nossos idosos centenários e com muita atividade. Ou a gente pode ser o quê? Jovens envelhecidos. Essas duas mulheres, elas vivem uma realidade muito diferente nossa. A vida delas não permitiu qualidade de vida, então elas envelheceram. Agora aqui a nossa situação, ninguém aqui acredita que está numa situação de limite. Então nós poderíamos planejar o nosso envelhecimento. Vamos pensar agora alguns exemplos de fé. Melhor idade, melhor entrega. Então a gente viu que chegar lá na velhice, poder dizer que é melhor idade, nós temos que ter algumas situações que nós vamos favorecer esse envelhecimento. Davi. Se a gente for lá para Davi, Salmo 71. Não sei quantos de vocês já leram esse salmo. É a súplica de um ancião. Nesse salmo, Davi ele faz uma súplica a Deus, pensando na sua própria velhice. No livro Conselhos aos Idosos, não sei quantos vocês conhecem, agora a Casa Publicadora fez uma versão mais moderninha. Idade não é problema. Até seria interessante a igreja comprar um para cada idoso, né? Então a senhora White, ela fala o seguinte, que é o que o salmo diz, que os idosos que ele via lá, os amigos deles, de Davi, eram idosos infelizes. Alguém aqui conhece algum idoso rabugento? Não é? Tem idosos muito agradáveis, mas tem idosos rabugentos. E aí a senhora White fala que ele via que os traços lamentáveis do caráter, o que acontecia com eles? Aumentava. Então aquele que está rabugento na velhice, na verdade ele foi rabugento a vida inteira. Só que na velhice a coisa fica o quê? Pior. E aí via que eles perdiam o quê? O domínio de si mesmo. E aí Davi, ele viu que ele precisava o quê? Se guardar contra os males da velhice. A senhora White fala que muitos, já disse isso, muitos vão perder a salvação na velhice porque vão ficar amargos e rabugentos. Porque não se prepararam para envelhecer. E aí, Davi, ele nos dá uma grande lição que a senhora White também, ela diz no Conselho aos Idosos, página 70, que arrumando seus negócios, Davi deu um bom exemplo para todos que estão em idade avançada, de cuidar seus problemas enquanto forem capazes de fazê-lo, para que quando se aproximarem da morte e suas faculdades mentais enfraquecerem, coisa mundana alguma desvia sua mente de Deus. À tarde a gente vai discutir um pouco sobre envelhecimento cerebral. A gente tem um envelhecimento cerebral que vai nos dar uma fragilidade cognitiva. Satanás pode se aproveitar disso. Dessa fragilidade mental e também das dificuldades que a gente pode... Velhice não é fácil, não. Se eu não me preparei. Então Satanás pode se aproveitar. Então nós deveríamos o quê? Nos preparar para não cair nessas armadilhas de Satanás. O apóstolo João. O apóstolo João também, ele teve uma vida inteira de dedicação a Deus. Ele teve uma vida que a gente pode falar de entrega. E a senhora White coloca o seguinte, que
que em sua vida avançada, João revelou a vida de Cristo na sua vida. Viveu até chegar quase aos 100 anos e constantemente repetia a história do Salvador crucificado e ressurreto. Os cristãos sofreram perseguições e muitas vezes os mais jovens na experiência estiveram em perigo de perder a sua firmeza em Cristo, mas o velho experiente servo de Jesus manteve firme a sua fé. Então, João, ele se preparou. Ele tinha uma comunhão sólida com o Pai, que mesmo nas dificuldades, próximo aos 100 anos, ele conseguiu permanecer firme. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, que a gente apresentou num congresso aqui que teve no Brasil, no Rio de Janeiro, sobre fragilidade do idoso. Esse congresso discutia a fragilidade dos idosos da quarta idade, os octogenários. Quando eu estava em São Paulo, nós começamos a montar o Ministério do Idoso. E esses idosos aqui é de um grupo que a gente tinha na igreja da Casa Verde, que não era um grupo de terceira idade, era um grupo de quarta idade. Todos os idosos do grupo tinham mais de 80 anos, era um grupo de octogenários e nonogenários. E a gente fez essa pesquisa com eles, tentando entender qual era a relação entre ser adventista, o estilo de vida adventista e a longevidade. A gente vai ver algumas coisinhas. Bom, como que eles veem a saúde? Eles veem com bem-estar, eles vivem bem, melhor seria impossível, têm saúde plena. Eles veem essa questão de ter nascido na igreja adventista ou ter se convertido como um privilégio, eles se sentem produtivo, têm orgulho da independência, eles falam que isso não é para qualquer um, eles percebem que são melhor do que os outros, eles não precisam de serviço de saúde. Algumas falas. Graças a Deus estou bem, não tenho e nem posso reclamar disso. Apesar da minha idade, ainda vivo bem e tenho saúde. Realmente estou muito bem para quem tem 80 anos, não é para qualquer um viver bem aos 80 anos. Relação do estilo de vida e a longevidade. Então eles colocam que eles desenvolveram hábitos. A nossa igreja nos ensina a alguns hábitos de vida saudáveis, todo mundo conhece, e com isso eles evitaram doenças, eles nunca foram ao hospital. E tem um idoso que ele fala que nós poderíamos chegar a 120 anos se a gente seguisse os conselhos da senhora White. E realmente, porque é o limite que a ciência vê hoje. E além disso, eles têm o quê? O testemunho, o quanto eles influenciaram as pessoas. Então, sobre a minha saúde, eu estou na frente da minha família toda, em todos os aspectos, na idade e na saúde. Em conhecimento, para você ver, eu com 89 anos, 65 anos de casado, posso dizer que vivo minha vida muito bem. Tenho procurado seguir o estilo de vida pregado pela igreja, me alimentando bem, fazendo atividade física, faço caminhada, me alimento de acordo com os conselhos dados por Deus através da irmã White. Durmo cedo, acordo cedo, me hidrato, tanto por dentro quanto por fora. Se eu fosse um seguidor 100%, eu com certeza chegaria aos 120 anos, né? Mas chegar aos 80 eu acredito ser uma grande vitória. Bom, a longevidade e a espiritualidade. Hoje você tem inúmeros trabalhos que mostram o quanto a espiritualidade ela influencia no envelhecimento bem-sucedido. Então eles colocam a questão da comunhão com Deus, a oração, a confiança, o quanto eles sentem o cuidado de Deus, o relacionamento na igreja, isso também é estudado. O quanto as pessoas que têm rede de suporte social, a produção, o quanto a igreja, ela permitindo que os idosos participem, isso também favorece um bom envelhecimento. E isso é algo que é essencial, é o que dá ânimo, é o que dá força. Bom, ele é o galardador daqueles que o buscam, e essa promessa tem se cumprido na minha vida.
Mas a confiança em Deus é o principal fator, porque você ainda pode viver bem, mesmo não fazendo todos os 8, seriam os 8 remédios naturais, mas se você não tem confiança em Deus, você não tem nada. Aí eles colocam um ponto muito importante. Precisamos do cuidado do físico? Precisamos. Mas os estudos também mostram que as pessoas que têm a confiança em Deus, que têm fé, que têm esperança, elas vivem melhor. Tem uma pesquisa que a Inglaterra fez de 30 anos, assim, dos fatores positivos para o envelhecimento. Colesterol alto faz mal para o coração? Faz, todo mundo sabe. Essa pesquisa identificou que a falta de capacidade de perdoar é um fator de maior risco para o coração do que o colesterol alto. Quer dizer que a gente vai ficar com colesterol alto. Mas não adianta ter um regime de vida saudável e ser amargo, não ter fé, confiança em Deus, ser capaz de perdoar. Não tem como negar, o estilo de vida adventista é um dos fatores que me ajuda a conservar a minha vida e com saúde. E aí eles colocam o resultado para a vida, né? Então, eles tiveram mudanças na vida, que eles veem como algo fantástico, eles querem continuar se aperfeiçoando, eles buscam essa longevidade, teve benefícios, mudou a vida, deu saúde, teve influência na vida dos filhos, melhora a vida aqui na terra, mas faz o que também? Garante a eternidade. Isso que é o mais importante. E a certeza, né? Essa certeza que tem um fator muito importante fisiologicamente, de eu poder viver melhor. Então valeu e ainda vale a pena seguir esses conselhos. Se não fosse esse estilo de vida que nós temos, quase certeza que não estaríamos vivos mais. Nossos filhos não teriam saúde, não é mesmo? E esse estilo, a nossa vida influenciou a vida deles. Eu posso dizer que o estilo de vida adventista, além de mudar nossa vida, mudou a vida dos meus filhos. Então é essa a importância do meu preparo para a velhice, que é a minha entrega. E sem dizer que esses conceitos proporcionam uma vida boa aqui na terra e garante a eternidade com isso, com Deus. E isso não tem nada que pague. Muitas vezes a gente pensa em reforma de saúde só como não come carne, ou não come aquilo. Reforma de saúde é bem isso que esse idoso coloca. Ele dá uma vida boa aqui, mas o que é mais importante, garante o quê? A nossa eternidade. Bom, para nós sermos idosos bem-sucedidos, olha que a palavra não é saudável. Eu posso ter alguma doença, mas isso não impedir de eu ter uma velhice bem-sucedida. Outros não têm nenhuma doença, mas a parte psíquica está tão ruim, está tão amargo, está tão infeliz que ele vai ser mais doente ainda. Buscar essa velhice bem-sucedida, nós precisamos desenvolver habilidades. Tudo na vida, ela precisa de uma construção. Envelhecer também é uma construção. Então, algumas passagens da Bíblia. Então, por exemplo, cuidar do corpo. Isso é importante. Se eu não cuidar do corpo, aquela descida, ela vai ser ruim. Então, 1 Coríntios 6,16. O nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Amar aos outros, né? Então, este é o mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aquele que ama, aquele que faz bem ao próximo, a ciência já comprova, isso faz bem para a saúde. Boa disposição, ter alegria, né? Ter vontade de servir, ser feliz, ter um coração compreensivo. Tem um autor do envelhecimento muito importante, Paul Baltes. Ele fala que o grande desafio do envelhecimento é saber se adaptar. Nós precisamos concordar em envelhecer. E ele fala que o sábio é aquele que sabe minimizar as perdas e maximizar os ganhos. Às vezes a velhice trouxe duas coisas ruins. A gente tem 10 coisas boas e a gente fica nas coisas ruins. Não é só, isso é na vida, né? Eu brinco com os alunos lá do IAP. Tem 3 coisas ruins no IAP, 10 coisas boas. A gente concentra nas coisas ruins. Então, eu preciso ter um coração compreensivo.
Shakespeare, na peça Rei Lear, que é a tragédia da velhice, ele fala: eu não deveria ter envelhecido sem antes ter me tornado sábio. E aí ele questiona: mas o que é a sabedoria? A sabedoria é aprender a viver a vida do jeito que ela é. E aí a gente pensa, para o cristão, o que é isso? É a certeza da graça. Se eu tenho a certeza da graça, ela me basta, eu vou ter meu coração compreensivo. E nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque a nossa guerra aqui não é uma guerra simples. Agora a gente vai começar o próximo trimestre, né? A lição do grande conflito. Satanás ele vai se aproveitar de todas as oportunidades. Então, se a gente falar para Efésios 6, 10 a 18. Então, o que ele diz? Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia do mal e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. Usem o escudo da fé, a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as oração e súplica. Tendo isso em mente, estejamos atentos, perseverantes na oração por todos os santos. Então, quais seriam os nossos equipamentos para uma velhice bem-sucedida, para a nossa melhor idade? Então, vestir a armadura de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e perseverar na oração. Melhor idade, na verdade, a gente tem que pensar na melhor entrega. Cada um de nós temos a nossa idade, mas ela vai ser melhor a partir da nossa melhor entrega com Deus, da nossa comunhão, do Espírito Santo vivendo em nós. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem em boa obra. A promessa aqui é para todo o tempo. Então nós temos que permanecer em Deus e Ele vai nos acrescentar a graça. Hebreus 12, 13. Conselho final. Portanto, tome um novo vigor para suas mãos cansadas e firme-se em suas pernas trêmulas, e trace um caminho reto e plano para os seus pés, para aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam, nem se firam, mas sim torne-se forte. Esse é o grande desafio do idoso. Ele chegar lá firme e forte, mas firme e forte no sentido de ser um bom testemunho. E a promessa que nós temos, Isaías 46, 4, enquanto ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem de cabelos brancos. Eu os criei e os carreguei. Eu ajudarei e salvarei. Então, não existe melhor idade em termos cronológicos. Existe melhor entrega. Cada idade da minha vida, se eu tiver a melhor entrega, eu vou estar me preparando para o envelhecimento bem-sucedido, mas acima de tudo me preparando para o reino celestial, independente de quantos anos eu estiver aqui. Que nós possamos realmente buscar a comunhão com Deus, buscar o Espírito Santo para que a gente possa ter a melhor entrega. Amém. Agora vamos rezar o nosso hino. 286.
Santos. Querido Deus, queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, que a cada dia nós possamos buscar teu Santo Espírito, para que possamos fazer a melhor entrega. Que a nossa vida seja dedicada à tua obra, para que quando chegarmos na velhice, podemos ainda anunciar que o Senhor é reto. Abençoe a cada irmão aqui, a cada criança, a cada jovem, que nós possamos sempre estar mais perto de ti, em nome de Jesus. Amém.